Hoje nós vamos finalizar essa série de mensagens chamada Nos Altos Lugares. Fala comigo aí, nos altos lugares. Deus te chamou para viver nos altos lugares, amém? A Bíblia diz que Deus exaltou a Jesus e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Efésios capítulo 1 diz que Jesus está muito acima de todo principado, potestade, poder, domínio e qualquer nome que se possa referir, não só neste século, mas também no vindouro. Jesus está acima de tudo. Mas a Bíblia diz que nós estamos assentados nas regiões celestes em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2. Então, essa grande altura onde Jesus está, é onde espiritualmente nós também estamos. Então fala comigo assim: eu sou chamado para viver muito acima de todo principado, potestade, domínio, poder e todo nome que se possa referir, não somente neste século, mas também no vindouro. Deus não quer, meu amado, que você viva subjugado a nenhum poder do mal. A vontade de Deus, clara em sua palavra, é que Deus te chamou para viver nos altos lugares. Amém? Então nós falamos aí nas primeiras 3 semanas sobre isso e nós vamos finalizar essa série hoje. Eu quero começar essa mensagem te contando uma história que eu ouvi certa vez. Essa história diz que um homem foi a um circo, ver um espetáculo em um círculo, e quando ele estava lá no circo, de repente começou a acontecer um incêndio. E aí foi aquela loucura, gente correndo para um lado, para o outro, né, e o fogo se espalhando muito rápido lá em toda aquela lona, aqueles plásticos do circo. E quando esse homem estava saindo, lá perto da saída dele, ficava um lugar onde os animais ficavam guardados. E ele observou o desespero de um elefante que estava bem próximo das chamas do incêndio. E ele contou que aquele elefante, ele andava assim em círculo, para um lado assim, aí chegava aqui, andava para o outro em círculo. E ele estava andando em círculo ao redor de uma estaca, um pino de ferro. E nesse pino estava uma corrente na qual o elefante estava preso. Então tinha uma corrente na pata da frente do elefante, presa naquele pino, e o fogo chegando perto do elefante, e o elefante andava assim ao redor daquele pino, e o fogo chegando perto, e aquele homem não podia fazer nada, e o elefante desesperado, quando de repente o treinador daqueles animais, o treinador do elefante, chegou lá naquele lugar, rapidamente entrou naquele lugar isolado onde o elefante estava, e olha o que aquele treinador fez. Aquele treinador se abaixou, pegou a corrente com as mãos, puxou o pino do chão e saiu puxando o elefante. Aquele homem que estava vendo aquilo ficou assustado. Ele pensou, ou esse homem que puxou esse pino é o Hulk, ou esse elefante é muito burro. Então, depois que acalmaram as coisas, aquele homem que tinha visto aquilo foi até aquele treinador e perguntou: treinador, me explica uma coisa. Aquele elefante estava se queimando naquele fogo, o fogo estava muito perto dele, ele estava desesperado. E você foi lá e arrancou o pino da corrente dele com a mão. Por que que aquele elefante não arrancou esse pino e saiu? Aí o treinador falou assim: vou te falar por quê. Porque desde filhotinho, quando ele era bem pequenininho, e nós estávamos treinando ele, nós fincamos um pino igual a esse, 3 metros de profundidade, dentro do concreto. E esse pino ficou lá, e ele ficava preso naquele pino.
E por meses e meses ele ficava tentando se soltar daquele pino, mas nunca conseguia, porque era impossível, tinha 3 metros de concreto no chão, prendendo aquele pino. Então era impossível ele se soltar. Por meses esse elefante ficou lá, tentando se soltar, tentando se soltar, tentando se soltar, até que um dia ele entendeu que ele jamais conseguiria. Então, quando ele entendeu que ele jamais conseguiria se soltar, ele parou de tentar. A partir desse momento, ele estava pronto. Agora, nós podemos pegar esse pino e fincar em qualquer lugar, até mesmo na areia, que esse elefante nunca vai tentar se soltar. Ele já aprendeu que não consegue. Eu quero te dizer que eu conheço muitas pessoas vivendo igual esse elefante, acreditando que não conseguem, porque no passado tentaram e não conseguiram, porque no passado tentaram até demais, mas não conseguiram e acreditaram que não conseguem. Eu quero te falar, a Bíblia nos ensina que a palavra de Deus nos edifica, ou seja, nos faz crescer. Então eu quero te dizer que você pode não estar percebendo, mas você está crescendo. E talvez você está vivendo preso em coisas que você já tem força para vencer. Então, essa última mensagem dessa série Nos Lugares Altos, o título, o subtítulo dela é Acima das Tentações. Tem gente que, quando chega uma tentação diante dela, ela já pensa assim, já caí, vou cair, já caí. Eu quero te dizer, não é assim. Amém? Então fala comigo, eu sou chamado para viver acima das tentações. Então veja bem, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, um texto muito conhecido. Vamos ler em voz alta? Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A pergunta é, o que são essas coisas antigas que já passaram? Não é? O que são essas coisas antigas? Então vou te mostrar. No hebraico, essa expressão coisas antigas é essa palavra que você está vendo aí no hebraico. Olha o significado dela. Significa o que tem sido desde o começo, aquilo que é o original, aquilo que é primeiro, aquilo que é antigo. Então isso está falando daquilo que veio na sua natureza, que você já recebeu de herança dos seus pais, da sua cultura, da sua terra, da sua cidade, do lugar onde você vive, essas coisas que estavam em você desde o começo. Fala bem forte comigo assim, ó, pecados. Então, nós precisamos entender o que são essas coisas antigas, precisamos identificar quais são essas coisas antigas, precisamos identificar se essas coisas antigas já passaram em nossas vidas e precisamos identificar se elas também se fizeram novas. Por que nós precisamos identificar isso? Porque se alguém, fala comigo, se, porque você pode estar ou não estar. Então, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E se alguém está em Cristo é a nova criatura, as coisas antigas já passaram. Então todos esses costumes pecaminosos, antigos, já passaram. Agora, não apenas passaram, mas se fizeram novos. Fala comigo assim, ó, as coisas antigas passaram e se fizeram novas. Porque uma coisa que nós temos que aprender na Bíblia é o seguinte: quando uma coisa sai, outra entra. Isso é uma coisa clara na Bíblia. Então, se a presença de Deus sair da sua vida, outra presença vai entrar. Isso é uma coisa bem clara. Você se lembra de Jesus falando lá em Mateus capítulo 12?
O que Satanás usa como estratégia? Ele fala assim, ó, Satanás quando sai de uma casa anda por lugares áridos procurando morada e não encontra. Então ele volta para a casa de onde saiu. E achando essa casa limpa, varrida, adornada, vazia, ele volta e traz com ele 7 espíritos piores do que ele. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Qual é o problema daquela casa? Ela estava limpa? Estava. Estava varrida lá? Estava. Estava adornada? Estava. Mas estava vazia. Não adianta você simplesmente se santificar. Ser uma pessoa separada do pecado, você precisa ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Porque se um dia Satanás quiser bater na sua porta de novo, quando ele abrir a porta, a luz do Espírito Santo vai botar ele para correr longe. Você está entendendo, meu amado? Então, tudo na Bíblia é assim. Se uma coisa sai, outra coisa precisa entrar. Então, se esses costumes antigos passaram, os novos costumes precisam tomar o lugar dos antigos. Você está entendendo, amém? Então, olha aqui, eu vou te dar um texto claro sobre isso aqui. Efésios capítulo 4, versículo 25 a 32. Vamos ler em voz alta esses textos? Vamos lá? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo. Então, olha aqui, ó. Saiu a mentira, entrou. Não adianta simplesmente parar de mentir, mas eu preciso começar a falar a verdade, porque somos membros uns dos outros. 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha necessidade de acudir ao necessitado, para que tenha como o que acudir ao necessitado. Então olha aqui, antigamente a pessoa furtava, era um ladrão, furtava. O nome mais bonitinho que as pessoas querem dar era um cleptomaníaco. Furtava. Agora eu entreguei a minha vida a Jesus, não furto mais. Não furta mais, mas é uma à toa? Está errado. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Então, a mudança que Cristo traz à nossa vida. Eu era um ladrão, e agora eu trabalho com as próprias mãos. E em vez de eu ficar tirando da vida dos outros, agora eu trabalho com as próprias mãos para que eu possa dar a quem tem necessidade. É a transformação do Evangelho. Vamos continuar? 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Correto? E aí? Só isso? Não. E sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, eu só falava bobagem, só falava imoralidade, só falava palavrão, palavra feia, não é? Aí agora eu conheci Jesus, Jesus entrou na minha vida, eu parei de falar aquelas palavras feias, aquelas imoralidades, mas fiquei mudo. As pessoas falam comigo, não é? A pessoa é completamente monossilábica, ela só fala sim, é, tá. Já viu aquelas pessoas que no WhatsApp você conversa com ela, ela só dá um joinha? Você escreve um texto para ela, e ela, ó. Então nós não precisamos apenas parar de falar o que não deve, mas nós precisamos aprender a falar o que se deve. Falar aquilo que edifica, falar aquilo que é conforme a necessidade das pessoas. Às vezes as pessoas estão precisando ouvir uma palavra sua que a edifique. Às vezes uma palavra simples de ânimo. Às vezes você vai chegar para uma pessoa, pegar na mão dela, dar um abraço nela e falar assim, calma, vai dar certo. Pronto, a pessoa já
já respira uma esperança. Por quê, meu amado? Porque nós somos chamados para edificar. Saiu o ruim, entrou o bom. Amém? Continuando então, 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós o quê? Toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. E aí? Antes sede uns para com os outros o quê? Benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então veja bem, saiu a amargura, a cólera, a ira, a gritaria, as blasfêmias, e entrou a benignidade, a compaixão, o perdão. Então é isso que significa as coisas antigas já passaram e se fizeram novas. Eu era um ladrão, agora eu sou um trabalhador, e com o meu trabalho eu ajudo quem tem necessidade. A minha boca era um poço de imundícia, agora a minha boca não é mais um poço de imundícia, mas ela se tornou um manancial de bênção. Quem está perto de mim vai beber desse manancial, porque a minha boca é aberta para falar o que edifica. É isso que o Evangelho faz conosco. O Evangelho nos torna pessoas melhores, pessoas santas para viver na presença do Senhor. Então esses lugares altos que o Senhor quer que nós vivamos, é acima das tentações. Por que acima das tentações? Porque talvez você vai ser tentado na sua vida a fazer algo que é da prática passada, mas você não precisa mais. Nós vamos falar disso aqui. Vamos ler comigo aqui, Salmo capítulo 15, versículo 1 em diante. Vamos ler? Diz assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Vamos ler alto? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o... Vai. O que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Agora, vou te falar, tem gente que olha um texto como esse e fala assim: é impossível eu viver isso aqui. Como que eu vou viver? Olha aqui, eu vou ler rápido para você aqui, ó. O que vive com integridade, pratica a justiça, de coração fala a verdade, não difama com a língua, não faz mal ao seu próximo, não lança injúria contra o seu vizinho, que aos seus olhos tem por desprezível o réprobo, mas honra o que teme ao Senhor, que jura com dano próprio, não se retrata, não empresta o seu dinheiro com usura, ou seja, com juros, nem aceita suborno contra o inocente. A pessoa fala: é impossível viver isso aqui. Quem é que vai viver isso tudo? Eu quero te falar uma coisa: não é impossível. Guardar os mandamentos do Senhor não é uma coisa difícil quando nós estamos em Cristo. Não é. Para quem não está em Cristo, não tem o Espírito Santo, é impossível. Mas para quem está em Cristo e tem o Espírito Santo, não é difícil. Olha o que diz 1 João capítulo 5, versículos 3 e 4. Diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus, e esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Então olha lá, vou ler de novo o versículo 3, ó. Porque este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos. Vamos ler agora forte, vamos lá? Ora, os seus mandamentos não são penosos. Vamos ler de novo isso? Ora, os seus mandamentos não são penosos. Vamos de novo? Ora, os seus mandamentos não são penosos.
Ou seja, os mandamentos do Senhor não são difíceis de viver, não é aquela coisa penosa, difícil, que você não consegue viver. Os mandamentos do Senhor não são penosos. Por quê? Por que não são penosos? O versículo 4 continua dizendo: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, se você nasceu de novo pela fé, se a sua vida foi entregue, se a sua vida foi entregue a Jesus, se você pertence a Ele, então a sua fé verdadeira vence o mundo. E vai ficar fácil para você andar acima das tentações. Olha o que o apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 6, versículo 14. O apóstolo Paulo disse assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Amém? Pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Vamos abrir a nossa boca assim, bem aberta, para ler esse versículo. Vamos lá? 2, 3 e... porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Olha para a pessoa que está do seu lado, eu vou falar e você repete. Olha para ela aí, que você vai profetizar, abençoar ela com esse versículo. Fala com ela aí assim, ó: o pecado não terá domínio sobre você, porque você não está debaixo da lei, e sim da graça. O pecado não terá domínio sobre você. Todos nós um dia fomos presos a pecados. Todos nós um dia fomos presos a pecados. Ou a amarguras, a falta de perdão, sabe, rancor, mágoa, ou prostituição, adultério, lascívia, pornografia, mentira, ira, discórdia. Todos nós fomos presos um dia a esses pecados e não tínhamos força para sair de lá. Foi aí que Jesus veio, igualzinho aquele treinador do elefante, e puxou o nosso pino e falou: me segue agora. Agora, na nossa vida, existem alguns pinos que nós vamos ter que puxar, porque o nome disso é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, muitos de nós hoje precisamos pegar a nossa mão e entender: Cristo me fortaleceu. O pecado não terá domínio sobre a minha vida. Eu não vou ficar preso nesse negócio. Eu não sou mais escravo do pecado. E você puxa esse pino e vai andar na liberdade que Deus te deu, acima das tentações. Você não tem que viver na sua vida com medo de cair. Qual vai ser sua próxima queda? Qual vai ser seu próximo pecado? Você não precisa disso. Jesus te coloca acima disso. Não existe nenhum pecado que não estava na cruz. Não existe nenhum pecado mais forte que a cruz de Cristo. Não existe nada que está acima de Jesus. Eu não sei o que te aflige, mas eu vou te falar uma coisa. Eu conheço cristãos velhos, cristãos antigos, que desistiram de viver em santidade. Eu conheço cristãos antigos que desistiram de cumprir o seu chamado. Lá dentro eles sabem que tem um chamado de Deus, mas desistiram de cumprir o seu chamado. Eles estão como aquele elefantinho preso em um pino. Eu quero te falar, experimenta puxar o pino. Você vai ficar assustado com a força que Deus te deu para ser livre, para viver a sua vida na liberdade que Deus te deu, vitorioso sobre o pecado, vitorioso sobre as tentações, vitorioso sobre a antiga natureza, que não é mais a sua natureza, pois se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram e o quê? Se fizeram novas. Eu profetizo um tempo de manifestação dessas coisas novas na sua vida.
do amor, da compaixão, da benignidade, da bondade, da verdade, das palavras que edificam. Eu profetizo um tempo da manifestação das coisas novas na sua vida. Que o Senhor tire da sua vida todo medo de falar, todo medo de testemunhar, todo medo de manifestar a vida de Deus. Quero profetizar que aquele manancial de águas vivas que Deus plantou no seu interior vai fluir, vai fluir, vai fluir, vai fluir, vai fluir. Jesus falou: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aquela mulher que ouviu aquilo, saiu dali, foi lá naquela cidade, e ela trouxe toda aquela cidade de Samaria aos pés de Cristo, e eles creram, primeiro na palavra dela, depois porque conheceram pessoalmente Jesus. Eu quero te falar, esse pino que te prende, esse pecado que te prende, não é mais poderoso do que o seu Senhor, e a força que o seu Senhor tem, Ele deu a você, Ele compartilhou com você. Por isso a Bíblia diz que você não é apenas vencedor, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então se levante em fé, nada te prende, nada te segura, nada te atrapalha. Se levante em fé, puxe o pino, pisa, porque foi colocado debaixo dos seus pés. Pisa em toda a força do mal e se levante em vitória e ande acima das tentações no nome de Jesus.